A gente vai conversar agora com a Gisele Rodrigues, que é jornalista brasileira, que foi indicada aqui pelo nosso amigo Fábio Piperno e que vai trazer um pouco da situação por lá. Gisele, você está em Barcelona, né? E eu queria saber qual é a situação por aí nesse momento. Seja muito bem-vindo ao 3 em 1. Obrigado por topar falar conosco. Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem está aqui do outro lado do oceano. Infelizmente, notícias muito trechos que fazia muito tempo que a gente não tinha esse tipo de temporal pela região. Eu estou baseada em Barcelona, que é na região da Catalunha. É uma das comunidades autônomas da Espanha, ou seja, cada comunidade autônoma ela tem seu próprio governo, ela tem suas próprias leis, e a gente vê as notícias que estão correndo pelo mundo que, infelizmente, a tragédia ela se alocou muito mais na comunidade valenciana. Então, assim, para vocês terem uma ideia de quantidade de tempo, né, entre uma cidade e outra, Barcelona está mais ou menos a quase 5 horas de distância de Valência. Por mais que seja, para a gente, pouco tempo, mas é relativamente bem perto mesmo. Ou seja, se você pegar todo o litoral da Catalunha, que a gente chega até Barcelona, que é onde está realmente as chuvas muito mais fortes, a gente vê que realmente o fenômeno, o Dana, vem se alastrando ainda mais desde ontem. E olha, vou te falar, infelizmente a gente não tem notícias boas para os próximos dias, porque a previsão continua de chuva por aqui. Gisele, eu vou até abrir um espaço aqui também para o Fábio Piperno, que foi quem te indicou e vai conversar contigo agora. Fala, Piperno. Gisele, tudo bem? Então, Gisele, a gente viu imagens que são impressionantes, né, da região lá de Valência, mas eu li também, Gisele, em um jornal catalão, que o governo da Catalunha já, inclusive, emitiu alertas para toda a população se preparar, porque há expectativa de ainda muita chuva pela frente nos próximos dias. Como é que vocês estão se precavendo em relação a isso? Tem razão, nos próximos dias a previsão é de chuva, amanhã com menos intensidade. Para vocês terem uma noção, apenas nessa terça-feira que foi ontem, para a gente ter uma noção, choveu quase 50 litros por metro quadrado em 24 horas. Isso é muita coisa, principalmente na região aqui da Catalunha. E Valência e os pueblos que a gente chama, que são as cidades aos redores, afetaram ainda muito mais. Porém, realmente, a gente teve alguns estragos na região de Barcelona e arredores. Hoje a gente teve algumas estações de metrô fechadas por conta de inundação. Então, um alerta não só por conta das estações do transporte, mas por parte do governo espanhol, por parte de Pedro Sánchez, foi decretado não só o luto, né, em memória às vítimas, as 95 vítimas de Valência, mas um alerta para toda a região da Catalunha. Então, a gente está falando não só aí de Barcelona, a gente está falando de todo o litoral. A gente tem um litoral maravilhoso aqui em Barcelona, que chama Costa Brava. Esse litoral são cidades bem pequenas, que estão próximas mesmo ao mar, e por isso estão mais afetadas. Ou seja, amanhã chove bem menos aqui na região de Barcelona, mas as chuvas continuam, por exemplo, em Valência, e no sábado promete a chuva voltar com muito mais intensidade. O Fábio. Fala, Gustavo Segré. Complementando o que Gisele mencionava, ela se referiu a Dana. Os meteorologistas fazem menção sobre isso. Em castelhano seria depressão aislada de níveis altos. Seria uma depressão isolada em altos níveis de altitude. E também é denominada gota fria, porque se juntam as temperaturas frias na altura com níveis quentes na superfície. Teve lugares, inclusive, Gisele, não sei se você pode confirmar isso, que esses 50 litros por metro quadrado chegaram a 300 litros em 5 horas, segundo informações que a gente tem verificado. E os valencianos receberam, não sei se em Barcelona também, informações através de SMS alertando dessa questão na noite anterior, sugerindo que as pessoas não saíssem das suas casas. Exatamente, eu confirmo essas informações e, como eu ressalto mais uma vez, é um alerta também, porque a gente
a comunidade brasileira ela é muito unida e a gente tem vários familiares no Brasil aqui, então as previsões indicam que nas próximas horas, principalmente no extremo sul da Catalunha, pode sofrer ainda, como eu disse, mais chuvas e principalmente nessa comunidade valenciana, nos pueblos, a chance de queda de granizo e os ventos ainda prejudicam ainda mais. Ou seja, eu estava dando uma olhada aqui que, infelizmente, até agora tem muitas pessoas ainda paradas dentro dos seus próprios veículos. Ou seja, eu vi faz exatamente alguns minutos atrás que a Guarda Civil espanhola calculou que mais ou menos cerca de 1.200 pessoas ainda seguem presas por conta das inundações. Presas não só dentro de casa ou, por exemplo, dentro dos veículos. Teve um caso de uma brasileira, que eu estava verificando a história, ela saiu da cidade de Valência, foi até um pueblo do lado, que dá mais ou menos 30 minutos, para resgatar uma colega que ficou presa na casa dela com um recém-nascido, levou até a casa dela, porque realmente são, assim, mais de 1.200, isso é a previsão da Guarda Civil. Imagina a quantidade de pessoas ainda que vão continuar precisando de ajuda e se dirigir não só para os abrigos municipais, que possivelmente não vai dar conta de tanta gente assim, e lamentável, porque a situação é tão complicada que as pessoas perderam tudo, e a gente vê aquelas cenas das pessoas recorrendo aos supermercados para poder retirar todas as coisas dentro do supermercado, porque não tem o que comer, não tem onde morar. Então é uma situação que, infelizmente, a gente lembra muito o Rio Grande do Sul, que a gente teve recentemente. E agora, não só a comunidade brasileira, mas toda a comunidade da Catalunha e a Espanha estão movidos diretamente para essas cidades onde as chuvas vão vir ainda com mais intensidade. Gisele, eu tenho mais uma pergunta aqui para você do Alan Gani. Pode falar, Gani. Olá, Gisele, boa noite aí. Quais as regiões de Barcelona que foram mais atingidas? Nós aqui brasileiros, a gente acaba indo como turista, né? E conhecemos a região central. Foi mais a região central, turística ou não? A periferia ou a cidade como um todo? Perfeito. Vale dizer que Barcelona é uma cidade que muitas pessoas, principalmente brasileiros, vêm aqui a turismo, então já fica a indicação, né, para poder evitar os lugares abertos aqui na cidade. Nos próximos dias, sempre monitorar. Hoje a gente teve chuvas pontuais, então, ou seja, a gente teve rajadas de vento, elas paravam, depois continuavam com menos intensidade. Recentemente voltou a chover novamente, ou seja, a gente está bem nesse limbo, né, sem saber como vai ser o clima para amanhã, porque a previsão é sem chuva aqui na cidade de Barcelona, mas, claro, a meteorologia pode mudar. Felizmente, Barcelona não foi tão atingida assim como a cidade de Valência, que é outra cidade super turística, mas vamos dizer que a cidade, por exemplo, muito próxima daqui, eu estava dando uma olhadinha, Castelldefels, que é uma cidade de praia, onde muitos jogadores do Barça, principalmente, têm casas por ali, é uma região que está muito próxima ao mar, né? Não é uma região de montanha como Barcelona. Barcelona, a sua geografia, a gente consegue ver que é uma cidade pequena, tem quase cerca de 1 milhão de habitantes, mas em sua geografia a gente tem o mar e a gente tem a montanha. Ou seja, claro, a região do mar ali, que é uma região um pouco mais turística, que é o centro da cidade, ela tem muito menos bairros, vamos dizer, não habitáveis, mas de comunidade de moradores mesmo. Então, a gente não viu tanto estrago quanto a gente vê em Valência. Claro, entrou água em algumas lojas, mas nada que possa reparar, né? Mas cidades como, por exemplo, aqui Castelldefels e outras cidades que são à beira-mar mesmo, realmente tiveram estragos um pouco maiores, queda de árvore, problemas no trânsito, porque são cidades onde tem só a linha férrea, não tem metrô, então você se locomove ou de carro ou de trem. Ou seja, se a linha férrea está corrompida, né, por conta dos dados meteorológicos, as pessoas não chegam até os lugares. E, claro, com a chuva, principalmente ali em Castelldefels, muitas pessoas utilizam carro, porque é uma cidade que não tem metrô, e acaba tendo vários problemas, como, por exemplo, acredito que escolas e comércios devam ter tido um horário reduzido por conta das chuvas. Mas, basicamente, a região mais ao sul da Catalunha, ela é a mais
afetada, e principalmente ali em Valência. Gisele, muito obrigado por conversar conosco, né? Eu espero que essa situação, que essas pessoas que foram atingidas tenham o atendimento das autoridades o mais rapidamente possível, né? Que esses alertas feitos também, de alguma forma, não se confirmem na intensidade que poderiam acontecer nessa região, nessa cidade onde você está também, Barcelona, uma das mais visitadas do mundo todos os anos. Muito obrigado por conversar aqui conosco e até a próxima. Obrigada, gente. Fico alerta e espero que dias melhores virão aqui para a região da Catalunha, a região de Barcelona e Valência também. Obrigada pela participação. A gente está torcendo também. Obrigado, Gisele. Um grande abraço para você.